Irmãos, hoje conforme já foi falado e mencionado, hoje é um dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher, e foi-me solicitado que pudesse falar sobre uma mulher na Bíblia. E entendemos que cada mensagem, ou cada palavra, ou cada texto bíblico, tudo aquilo que nós falamos, ele fala nos nossos corações de uma forma especial e da forma como Deus ele quer falar. E eu gostaria de falar neste momento sobre duas mulheres na Bíblia, que estão dentro do mesmo contexto, e a perspectiva do que a mensagem de hoje é falarmos sobre Deus usa pessoas improváveis. Certo é que se nós formos pensar na grandeza do nosso Deus, todos nós somos improváveis diante da grandeza do Senhor. No entanto, aquilo que Deus faz e a forma como Ele faz, da forma como Deus trabalha, e quando nós podemos ter a capacidade que nós temos hoje, de fazermos a leitura da história, porque a história, ela já foi escrita, e quando nós podemos olhar para o passado e entender, e ver como as coisas elas foram alinhadas, e elas vão se alinhando, nós realmente entendemos como a mão de Deus ela é poderosa. Hoje nós estamos aqui escrevendo uma história. E se o Senhor não voltar pelos próximos anos, em algum momento os nossos filhos poderão contar as nossas histórias, poderão falar muitas coisas. Hoje na aula da escola dominical, o pastor Jarbas, ele falava a respeito dos anos 90, e aí eu vou lembrando dos anos 90, e era um momento em que nós tínhamos uma perspectiva de evangelização muito diferente do que se tem hoje. Não tínhamos recursos, não tínhamos um carro, não tínhamos veículos, não tínhamos dinheiro. Não é que hoje a gente tenha, não. Mas não tínhamos dinheiro, não tínhamos. E diante das dificuldades que tínhamos, a gente via o grande poder de Deus sobre as nossas vidas. Então hoje nós podemos contar histórias de coisas que aconteceram conosco no passado. Um dia os nossos filhos e os netos estarão contando essa história. Eu vou fazer a leitura rápida aqui, apenas um texto pequeno, e depois a gente vai estar falando com os irmãos. O texto de Juízes, capítulo número 4, a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, Juízes 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Ragoim, ou Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon e Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, eu não irei. E aí a resposta dela foi, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Amém, queridos? Amém. Observe a palavra de Deus no momento em que o texto ele está trabalhando e falando conosco, que eu vou falar aqui um pouco sobre a questão do texto. E uma das coisas que a gente tem ensinado e falado muito aqui na igreja, inclusive na escola dominical, sendo ensinado, e os irmãos sabem disso, porque a gente já falou isso aqui exaustivamente, a Bíblia ela não existia capítulos, ela não existia versículos, e de uma forma didática ela foi separada em versículos, em capítulos,
E, infelizmente, diante disso, às vezes, quando você está falando de uma história, algumas coisas vão ficando para trás. E para que a gente pudesse ter toda a visão do que está acontecendo em Juízes 4, ele é completo quando você tem Juízes 4 e 5, falando sobre a perspectiva de momentos em que nós temos ali dentro dessa história. Então, nós temos que juntar esses dois capítulos para entendermos realmente todo o contexto histórico. Mas observe como a palavra de Deus fala e como Deus, quando a gente fala de Deus, utilizar ou usar pessoas improváveis. Pensa comigo neste momento uma mulher chamada Jael. E essa mulher chamada Jael, ela morava na região a região de Quedes, e ela passa a morar ali. Essa mulher, ela era uma mulher que morava em um outro ponto, e o seu marido vai trazer ela, e eles vão mudar para uma região chamada Quedes, e ali eles estão morando. Observa como é que as coisas elas vão funcionando, irmãos. Às vezes Deus tira a gente de um local, e coloca a gente em uma determinada região, e nós não entendemos o porquê disso. Talvez você congregue nessa igreja, e até hoje você não entendeu o que você estava fazendo aqui. E muitas pessoas, às vezes, infelizmente, elas passam por muito tempo dentro de uma igreja, dentro de um contexto cristão, e elas não entendem, às vezes, o que elas estão fazendo ali. E nós precisamos entender o que Deus, Ele fala conosco. Antes de Débora subir ao poder, havia tido 3 juízes. Irmãos, quando você vai estudar o livro de Juízes, é um livro fantástico, mas é um livro que constantemente o povo se virava contra Deus. Deus levantava um juiz. E aí, quando Deus levanta o primeiro juiz ali, Otiniel, Deus levanta Otiniel, eles passavam ali 8 anos mais ou menos ali, padecendo, sofrendo, e depois que Deus levanta Otiniel, eles vão passar 40 anos em paz. E depois que Otiniel morre, as pessoas voltam a fazer tudo que era contrário à vontade do Senhor. Observa que isso passa a ser um ciclo na vida das pessoas. E infelizmente, muitas pessoas elas vão vivendo de ciclos. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim, hoje eu estou buscando a Deus, daqui a pouco eu estou distante, hoje eu estou animado, daqui a pouco eu estou desanimado, e ela vai vivendo de ciclos, quando na realidade uma pessoa que ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela vive uma vida espiritual estabilizada em nome do Senhor Jesus. As adversidades elas virão, os problemas eles virão, eles continuarão acontecendo, mas nós não vivemos oscilando, porque nós fomos transformados pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vai observar que logo em seguida vai ter um juiz que é chamado de Eude, e Eude ele vai ser levantado, e depois que ele julga o povo, irmãos, dentro de todo o contexto dos juízes, é o período de maior paz que se tem. Eles vão passar por 80 anos de paz. É o período mais extenso em que, dentro do período dos 13 juízes que se passam, é o período mais extenso que se tem a nível de paz. Mas ele morre. E quando ele morre, as pessoas voltam a fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. E eu e você temos que entender, irmãos, que nós fomos separados e escolhidos pelo Senhor. E nós não podemos simplesmente sermos aquele crente ou aquele cristão enquanto os holofotes estão sobre nós. Enquanto as pessoas estão me vendo, eu estou bem. Mas quando eu estou na minha rede social, quando eu estou no meu quarto, quando eu estou afastado, aí eu me revelo, ou seja, eu me distancio do Senhor. E é isso que acontecia com o povo naquela época. E aí Deus vai levantar então Débora, que é uma mulher fantástica. Quando Deus levanta Débora, vocês vão observar que, olha o verso de número 5, ela atendia debaixo da palmeira de Débora. A atuação dessa mulher dentro da palavra de Deus é algo tão fantástico, porque ela vai exercer ali liderança, ela vai trabalhar com sabedoria, ela vai trabalhar com oração, e ela vai trabalhar com julgamento. Então, nesse momento, quando Débora, ela era procurada porque ela julgava o povo ali vai ser colocado como a palmeira de Débora. É algo que foi colocado como algo simbólico para representar uma mulher que tinha liderança, uma mulher que tinha sabedoria,
uma mulher que era uma mulher de oração e que ela julgava debaixo da orientação divina. Então, nesta noite, mesmo que a gente possa estar falando sobre as mulheres, pelo menos sobre 2 mulheres, o Senhor nos convida a sermos pessoas que realmente sejamos pessoas que exerçam liderança de oração, sejamos referência em nome do Senhor Jesus e sabemos lidar as coisas com sabedoria. E a palavra de Deus fala que aquele que não tiver sabedoria pode pedir a Deus, porque Deus vai te dar sabedoria. E nós precisamos ter sabedoria em todos os momentos das nossas vidas. Porque não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil, talvez, um líder de um departamento liderar um departamento. Eu sei que não é fácil, às vezes, você liderar a sua casa, liderar o seu lar, liderar um grupo, liderar uma igreja, liderar o seu trabalho. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos ter a mão do Senhor estendida constantemente, nos guiando em nome do Senhor Jesus. Então essa mulher, ela representa isso. E esse local onde ela estava atuando, e ela atuava ali, onde era chamado de Palmeira de Débora, era um local que representava refúgio em tempos de adversidade. Em todos os momentos que se tinha uma adversidade ou algo que precisava de atenção, as pessoas convergiam para aquele lugar. E hoje nós temos um livre acesso para podermos convergir até o nosso Deus. Clama a mim e responder-te-ei. O Senhor, Ele pode responder a tua oração nesta noite. O Senhor, Ele pode responder a tua petição nesta noite. A ministra de louvor falava conosco neste momento, pensa no teu problema. Irmão, será que o nosso problema ele é maior do que Deus? Será que o nosso problema, eu sei que o teu problema é grande, mas as irmãs cantam aqui, esse problema, para o meu Deus é nada. Esse problema, para o teu Deus é nada. O teu problema, para o nosso Deus não é nada. Havia um homem, então, nesse período aqui, Jabim, que em alguns momentos pode ser um nome próprio, e em alguns momentos, quando vocês forem estudar, pode ser um título. Nós temos muitos nomes que as pessoas colocam, Herodes era um título, e às vezes as pessoas simplesmente tratam como pessoa. Jabim, tinha pessoas que eram chamadas de Jabim, mas também era colocado como um título. E esse homem aqui, independente de título ou nome, Jabim, estava atuando, mas observa que havia um homem que atuava com muito mais ênfase nesse exército, chamado Císera. E nesse período aqui, o povo de Deus já estava há 20 anos sofrendo através desse grupo de pessoas. Durante 20 anos, eles estavam sofrendo. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Duramente. Deus levanta Débora. E algo me chama a atenção aqui neste momento. Porque quando Deus levanta Débora, com certeza Deus levanta para algo específico, para uma obra específica, e ela tinha que lhe orientar, e ela tinha que atuar. E nós vamos observando, irmãos, que às vezes as pessoas simplesmente, elas têm algo para fazer e elas cruzam os braços, e elas não fazem. E eu disse aqui nessa semana, e vou repetir aquilo que eu falei. Existem muitas pessoas que, nas suas redes sociais ou nas suas igrejas, elas dizem assim, pastor Aldinei, a obra que Deus tem para fazer, através da tua vida, Deus não vai usar outra pessoa para fazer. É sua. Se você não fizer, Deus não vai levantar outra pessoa para fazer no teu lugar. Que negócio é esse, irmãos? Que heresia é essa? A obra de Deus e os planos de Deus, eles não são frustrados pelo homem. A obra de Deus, os planos de Deus, eles não são frustrados pelo homem. Saul, ele foi separado por Deus. Saul foi escolhido pelo Senhor. E vocês sabem disso perfeitamente, porque já ensinamos sobre isso aqui na igreja. Saul, ele foi escolhido pelo Senhor. E em um dado momento, Saul tinha uma obra, ele tinha uma missão, ele tinha um ministério a cumprir. E naquele momento, Deus fala assim para Samuel, Samuel, eu estou tirando
da mão de Saul. O meu espírito não está mais sobre Saul. E eu vou separar para mim alguém que seja ungido, alguém que ande segundo o meu coração para realmente conduzir o meu povo. Eu quero que você compreenda uma coisa. Deus, Ele conta com você, mas Ele não depende de você. A obra do Senhor, ela vai ser realizada. A obra do Senhor, ela vai ser feita. E o homem não pode frustrar os planos do Senhor Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que estão achando que são dono da obra. Existem muitos pastores que acham que são dono da igreja, que são dono das pessoas. Irmãos, você é propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence a Deus, eu pertenço ao meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Débora chama Baraque, ela faz uma pergunta para ele. Olha como é que ela fala. Se ela manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes. Olha só a região, Quedes. Ali na região estava, Jael morava lá. E aí fala assim, ó, chama de Quedes, de Naftali, ou Naftali, e disse, porventura o Senhor, Deus de Israel. Olha a pergunta que ela faz assim, ó, o Senhor, Ele não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens de Naftali, e dos filhos de Zebulon, as duas tribos, e farei ir para ti o ribeiro Quizon, e farei ir para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Quem é que tinha recebido a promessa? Estava debaixo da ordem de quem? Baraque. E Débora está falando com ele. Uma mulher que tinha a visão de Deus. Uma mulher que compreendia a visão de Deus. E ela fala assim, chama Baraque. Eu quero conversar com Baraque. Baraque, não foi assim que Deus falou com você, não? Que você deveria levantar 10.000 homens. E você deveria marchar com parte da tribo de Efraim, de Benjamim, de Naftali, com parte da tribo de Zebulon. Não era isso que você tinha que fazer? Não foi isso que Deus te mandou fazer? E Ele ainda te disse o seguinte, que quando você chegasse lá, Ele ia fazer com que Sísera viesse até aqui, e Ele iria entregar na tua mão. Não foi isso que Deus mandou fazer? E Baraque fala assim, ó, eu não vou. Ele fala para a mulher, se você não for, eu não vou. Deus tinha dado uma ordem para ele, sim ou não? Quando Deus te der uma ordem, cumpra. Quando Deus mandar você fazer, você faça. Quando Deus falar que está contigo, você pode ir, porque Ele está contigo. O Senhor teu Deus está contigo. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai deixar que os planos dele sejam frustrados por conta do homem. E ele fala assim, ó, eu não vou se você não for comigo. Mas a ordem que tinha sido dada, Deus já havia dado uma ordem. Eu quero que você compreenda, irmãos, que Deus tem falado, e Deus te levantou, em nome do Senhor Jesus Cristo, se coloca na presença do Senhor, e fala assim, Senhor, eis-me aqui e me usa. Não, mas o seguinte, se o pastor Jarbas não for, eu não vou. Eu só vou se a Luciana estiver lá comigo. Não, mas se o Maurício não estiver lá comigo, eu não vou. E aí as pessoas começam simplesmente a ir se afastando. Não, mas se fulano não for, eu não vou. Eu quero te falar uma coisa. Quem te guia é o Espírito Santo de Deus. Quem está com você é o Espírito Santo de Deus. Como diz o salmista, ainda que eu venha morar na região das trevas, o Senhor será a minha luz. O Senhor é a tua luz, em nome do Senhor Jesus. Se a gente fosse pensar em poderio bélico para aquela época, irmãos, 900 carros, naquela época, tanque de guerra. Imagina 900 tanques de guerra parado, e 10 homens com a cara e a coragem, diante de 900 tanques de guerra. Se a gente fosse colocar nos dias atuais. Imagina essa situação, 900 tanques de guerra, 10.000 homens. Daria bom? Os homens iriam conseguir enfrentar os tanques de guerra? Seria tranquilo enfrentar? Existem pelejas na minha e na sua vida, que quem peleja é Deus por nós. Existem batalhas que quem vai pelejar por mim e você é o Senhor nosso Deus. E Ele diz, eu não vou.
Nós não buscamos, irmãos, honra para nós. Mas uma coisa é certa. Eu não busco honra para mim. Eu não estou aqui para buscar a glória para mim. Mas eu estou aqui para que o nome do Senhor, ele seja glorificado através da minha vida. Que o nome do Senhor, ele seja exaltado através da minha vida. O que diz o salmo do pastor Wellington? Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus. A forma de falar do pastor Wellington é carinhosa, porque esse salmo é o salmo que sempre me acompanhou na minha vida. A minha confiança, ela vem do Senhor. E eu faço menção ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu não tenho, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se a gente venceu, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se a gente está abatido, é o Senhor é que é glorificado. Em todo nome, nós temos que reconhecer o nosso Deus em nosso caminho. E se você está dando um passo e está caminhando e não tem como reconhecer Deus nesse caminho, eu quero te dizer uma coisa: você está sozinho. Converse para o Senhor novamente. Esteja com o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã o pastor Jarbas utilizou duas expressões para mim, ficou bem interessante para mim, e eu gostei das expressões. Ele falou que existem pessoas que são convencidas e pessoas que são convertidas. E tem pessoas que estão na igreja e são convencidas que são cristãos. Eu estou convencido que eu sou um cristão. Eu me convenci, Cláudio, que sou um cristão. Estou convencido. Convenci Raimundo que sou um cristão. Mas na realidade existe a questão daqueles que são convertidos em nome do Senhor Jesus. Existe uma diferença muito grande entre reforma e reavivamento. E por muitas das vezes nós vamos observar que o livro de Juízes as pessoas passavam por uma reforma, mas não passavam por um reavivamento verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar avivados em nome do Senhor Jesus. Diante desse cenário, Débora diz para ele: ok. E aí ela responde: certamente eu vou contigo. Tudo bem, eu vou contigo, mas eu tenho algo para te dizer. Não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Foram para onde? Para Quedes. Quem morava em Quedes? Jael morava em Quedes. Jael, esposa de Éber, morava em Quedes. E eles começam a fazer as suas investidas. E eu acho interessante porque quando você vai observar todo o contexto histórico, diz a palavra do Senhor que eles vêm com os 900 carros. Aí, irmãos, não me importa se foi uma chuva, se foi uma enchente, se foi um mini dilúvio. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que quando eles chegam com os carros, os 900 carros, eles não conseguem progredir. Eles não conseguem avançar. E naquele momento, aquilo que era o poderio bélico daquela nação, da nação de Canaã, daquele poderio bélico de Jabim, aquele poderio bélico de Sísera, tudo fica para trás. Tudo fica empacado. Por quê? Porque eles confiaram nos seus carros. Coloque a tua confiança em Deus. Deposita a tua confiança em Deus. Nós estamos no ano político. Não confie em político. Não coloque a tua confiança em político. Não, pastor, mas eu vivo na política. As pessoas, sei lá o que, vão me dar. E as pessoas começam a confiar, começam a barganhar. São líderes vendendo a igreja, negociando o rebanho e por aí vai. Não coloque a tua confiança em coisas que são passageiras. Confia no Senhor. Espera nele. Confia no Senhor. E o mais ele fará pela tua vida. Diante desse cenário, os carros ficam. E aí, irmãos, a guerra toma um outro rumo. Baraque começa a perseguir o povo. E todos eles serão mortos. Verso 16. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Ragoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um.
Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz uma obra completa. E Císera, esse grande homem poderoso, se vê em apuros e entra, bate na porta de uma mulher em Quedes. E quando abre a porta, está lá Císera. E a mulher, ela era Jael. Jael não sabia que Císera ia lá, mas Deus sabia. Porque Deus já tinha mostrado para Débora. Olha a importância de uma mulher de oração. Olha a importância de uma mulher que está debaixo da graça do Senhor. E ela fala assim para Baraque: Baraque, deixa eu falar uma coisa para você. Não é através da tua mão que Deus vai dar Císera. Era para ser. Ela falou para ele não disse que é para você estar aí lá? Tudo bem, mas eu não vou. Se você for comigo, eu vou. Se você não for comigo, eu não vou, não. Deus não vai colocar na tua mão, mas Ele vai colocar na mão de uma mulher. Através da mão de uma mulher, Deus vai libertar o seu povo. Deus já tinha levantado Débora. E agora Deus levanta Jael para poder libertar o povo daquele homem que vinha oprimindo o povo de Deus severamente há mais de 20 anos. Irmãos, Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. A própria palavra, ela declara. Mas o nosso Deus, Ele é justo. E um dia, todo olho verá. E toda língua confessará. E o que a nossa geração tem feito com o nosso Deus, vai pagar um preço muito alto. O que esta geração tem feito de afrontar Deus, de colocar Deus como se fosse um qualquer, de banalizar Deus pelas ruas, de fazer as suas festas místicas e denegrir o nosso Deus. O que essas pessoas estão fazendo e afrontando o Deus vivo, uma coisa eu te digo, vai chegar um dia em que todo olho o verá e toda língua confessará que não existe um Deus como o nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é digno, Ele é justo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E todo mundo vai entender quem é Deus. Toda a humanidade vai saber quem é Deus. E nós somos convidados a estar lado a lado com Ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aquele homem entra na casa de Jael. Jael fala, tudo bem. E aí ele fala assim, me dá um pouco de água. E se alguém bater na porta, perguntar se tem alguém aqui, diz que não tem ninguém. E se você for observar, ela faz, por que ela oferece leite? Porque naquela época lá, o leite era algo mais, mais fino. A água todo mundo podia tomar, não, deixa eu oferecer aqui um leitezinho, um negócio mais fino para você. E naquela época, do jeito que a Luana sempre vai lembrar, pega ali, pastor, está aqui o seu leitinho, todo café da manhã o meu leite está lá preparado. Então, e ela vai oferecer o leite. Mas ainda bem que a Luana, ela cuida de mim, ela não vai fazer igual o Jael fez não, E aí ele vai e cai no sono. E quando ele cai no sono, ela vem com a estaca e finca na têmpora dele. E aquele homem morre. E ela sai. E ela vai encontrar Baraque. E ela vai falar assim, vem, aquele homem que você está, tem um homem aqui que vocês estão procurando. Está lá, Deus libertou o seu povo do jugo através da mão de uma mulher. Deus orientou o povo através de uma juíza, Débora. Eu quero que você entenda. Falo para as mulheres, dentro do contexto ao qual é colocado, mas falo para toda a igreja. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. E nós estamos vivendo um momento que não é um momento de simplesmente falarmos, é um momento de nos posicionarmos e mostrarmos que existe um Deus vivo. O nosso Deus não está morto. E nós precisamos ser testemunhas de Cristo em nome do Senhor Jesus.
Falei para os irmãos aqui no culto de terça-feira e volto a repetir, não dá mais. Nós não podemos mais ficar presos dentro de 4 paredes. Por isso que nós estamos investindo agora no trabalho externo, da evangelização, buscar vidas, e é daqui para fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, eu não sou pessoa que vive, aquela nostalgia do passado. Eu aprendo com o passado, eu aprendo com a história, mas eu creio que do mesmo jeito que Deus teve história na minha vida, na minha infância, na infância do pastor Oséias, na infância do pastor Oséias, do pastor Carlos Ney, do pastor Jabas, do mesmo Deus que usou naquele momento, na nossa juventude, Ele é o Deus que vai escrever uma nova história na tua vida, dentro desta geração, em nome do Senhor Jesus. Ele vai escrever uma história na tua vida. E um dia você vai poder subir neste púlpito e falar assim, eu tenho uma história para contar, eu tenho algo para falar, eu vi o poder de Deus, eu vi o milagre do Senhor, e nós iremos ver os milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós temos que ter atitude, nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, todo o tempo da nossa vida. Do mesmo jeito que Deus usou essas 2 mulheres, Deus pode usar você. Imagina Jael saindo da sua cidade e vindo morar em Quedes, e está lá em Quedes. Porque é interessante que o seu marido não queria mais ficar naquela região. Aí eles estão morando lá em Quedes, tranquilamente. Uma mulher improvável, uma mulher que talvez ninguém dava nada, Jael. Muitas pessoas nunca nem ouviram falar nessa mulher na Bíblia. E está lá ela lá, Jael, sentada em casa, e do outro lado, Deus falando no coração de Débora. Existe uma mulher naquela região que ela vai ser instrumento meu. Existe uma mulher naquela região lá que ela vai ser usada por mim. Baraque, Deus manda te dizer, não vai ser na tua mão não, vai ser na mão de uma mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque é assim que Deus trabalha. Talvez você não saiba por que você está aqui nessa noite. Talvez você não saiba por que você veio congregar aqui. Talvez você ainda não entendeu, mas uma coisa eu sei. Deus, Ele não faz nada sem um propósito. Ele tem um propósito na tua vida.